tomei a liberdade de falar um pouquinho sobre transformação digital. Então já foi apresentado, podemos passar, né? Eu também fiz arquivologia, sou bacharel em arquivologia como o Marcelo, né? Tive essa oportunidade. É um problema que na cidade de São Paulo a gente não tem ainda esse curso, né? Bacharelado em arquivologia, né? Então ele se formou na Unesp, eu lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E São Paulo tem isso, né? Acolhe muitos arquivistas, apesar de não ter, né, esse curso na cidade. Porque é um profissional que é muito necessário, porque junto com outros profissionais como vocês, né, a gente precisa de fato fazer a gestão de acervos, de documentos, e não funciona só com arquivista, tem que ter aí profissionais de todos os níveis e de todos os tipos para poder fazer funcionar um arquivo. Bem, um pouquinho da minha empresa. Então eu tenho a oportunidade de trabalhar, né, com toda a parte de gestão documental e a parte digital também. Pode passar, por favor, né? Esse é o produto principal, então, que a gente trabalha lá na FID Consultoria, né? E lá a gente busca sempre trabalhar, a gente não tem um software, um produto, a gente trabalha com conhecimento, então a gente entrega sempre conhecimento. Podemos passar, por favor. Então, transformação digital, processo em que uma empresa implementa processos digitais em todos os setores, né? Então a gente começa a entender que a transformação digital ela começou nas empresas, no mercado empresarial, mas ela chegou de fato na área pública, principalmente aí nessa última leva de gestores, nessa última atualização aí das gestões, né? Ela veio puxada aí por essa ideia de melhoria da prestação de serviços para a população, e aí a gente tem de fato o processo de transformação, onde a gente revê processos e implementa sistemas capazes de suportar novas funções e novos processos utilizando aí recursos digitais, né? Então, pensar na transformação digital, a gente tem que pensar primeiro em como usar uma tecnologia para transformar a experiência do cliente, transformando processos organizacionais e aí criando novos modelos de negócios, né? Então, nos 3 níveis de gestão, né, federal, estadual e municipal, há esse esforço, né, em transformar essa entrega de modelo de negócio, né? Então, novos negócios. O que seria um negócio? Por exemplo, a possibilidade de creche. Você deve ter creche aqui nos municípios, né? Então, a possibilidade da pessoa entrar na fila da creche fazendo um registro digital e não tendo que acordar às 6 da manhã e ir para uma fila na frente da secretaria, né? Esse seria um novo serviço, então, um novo modelo de negócio. Para isso, teria que ser pensado o processo, né, digital, o processo organizacional, e aí sim trazer essa nova experiência para esse usuário. Então essas coisas, esses itens estão relacionados entre si, e aí faz sentido, por exemplo, a gente ter, né, uma Secretaria Municipal de Inovação, que a gente está falando de fato em aplicar a inovação na prática, utilizando então esses processos de transformação digital, né? Então, esses são os 3 pilares hoje que fundamentam aí a transformação digital, pensado então como um interesse, né, como um processo, uma política de gestão hoje. Pode passar, por favor? Então, alguns pontos importantes, né? Primeiro, foco no consumidor ou no cidadão, né? Eu estava 2 semanas atrás eu estava lá em Recife fazendo uma capacitação de cidade inteligente com o pessoal da Emprel, empresa municipal de tecnologia, né? E a gente estava falando que hoje existe esse papel de experiência do cidadão, né? Hoje a gente fala muito experiência do consumidor, experiência do usuário. Já existe a experiência do cidadão, que é preparar o serviço público, né, para facilitar esse foco, né, no cidadão. E aí buscar sempre feedback constante, ou seja, a gente lança, por exemplo, esse programa de inscrição em alguma coisa, né? Vou citar esse da creche, eu não sei como é que é essa realidade de vocês, mas é só como um exemplo, né?
E a gente vê que deu falhas, que as pessoas não conseguiram acessar, teve muito acesso. E aí a gente tem chance para próximo fluxo de inscrições fazer melhorias nesse sistema, né? A gente vai pegar e vai fazer melhorias. Então esse processo chama inclusive iteração. Diferente, né? Não interação, tá? É iterar. A gente lança o procedimento, a gente revê o procedimento e melhora. Isso chama iteração. E aí esse feedback constante é para isso. Outro ponto é entregas mais ágeis. Não vão pensar em digitalizar toda a vida de vocês, vão pensar em pegar um processinho, né, em botar ali o registro do protocolo e o acompanhamento, e não todo o processo, por exemplo, de tramitação dos processos, né? A gente pega e foca em itens menores. Então a transformação digital, ela começa do pequeno, ela nunca é algo muito grande, né? Ela muda a vida ali através de entregas mais ágeis, né? Isso possibilita então que se adapte os resultados, isso, as mudanças que são necessárias serem feitas aí na gestão, melhorando essa qualidade dessa prestação de serviço para os usuários, tá? Então, como fazer a transformação digital? Olhar os problemas do negócio atual, né? E aí vocês têm diversas fontes, né? Ouvidorias municipais, o SIM, né? O sistema de informação que o SIC, né? Que o cidadão vai lá e faz o registro, né? Faz uma reclamação, o atendimento do balcão faz registro disso. Então isso tudo fica como uma fonte de acesso a vocês para como vocês devem olhar os problemas do processo atual, né? A partir daí você vai adquirir tecnologia sem saber onde chega, né? Não é assim que se faz. Primeiro você tem que ter uma estratégia de transformação digital e aí sim pensar como a tecnologia pode impactar e melhorar esse procedimento. Então aí sim você olha esse problema e aí você vai buscar prospectar tecnologias para possibilitar essa melhoria, tá? Então é o foco no processo, como disse a professora Raquel, né? Não adianta a gente comprar uma ferramenta maravilhosa que vai solucionar um problema, porque não vai. Se a gente não repensar o processo, não envolver as pessoas, e principalmente vocês, enquanto servidores públicos, né, nessa melhoria, não vai dar resultado. Então, esse processo é importante na transformação. Pode ir clicando, né? Então, um pouquinho aí, segura um pouquinho. Isso, né? Hoje, basicamente, pensando na transformação digital e já em gestão de documentos, a gente tem duas, né, entradas de dados. Primeiro, os documentos desmaterializados, né, que são os documentos digitalizados. Eu não gosto desse termo, mas usam bastante esse desmaterializados. E outros são os documentos nato-digitais. Então, para a gente ter uma ideia como é que são os desmaterializados, eles são digitalizados, né? Então eles vão entrar na máquina maravilhosa, né? Na digitalizadora planetária, eles vão gerar um certo documento, e aí já é interessante de fato você, né, fazer um processo de classificação para ter o controle, nomenclatura, padronização de nomes, né, para evitar problemas adiante. Depois de digitalizado, pode dar um cliquezinho, vai passar pelo OCR, né? Que é, né, você vai criar a partir dessa digitalização já a sua própria indexação, e hoje já tem tecnologia para manuscritos, né? Então esses documentos mais históricos, até década de 50 para antes, geralmente os documentos eram escritos à mão, né? Então a gente já tem hoje tecnologia que possibilita fazer o OCR, ou seja, a indexação automática de documentos manuscritos. Tá? E aí isso vai para um GED, né? Para um gerenciamento eletrônico de documentos, e aí sim ele vai receber uma assinatura eletrônica para garantir que todo esse processo foi feito como deveria ter sido feito. Vejam que é um processo longo, pode estar fadado a muitos erros no meio desses procedimentos todos, né? Você não vai eliminar a original, porque principalmente de acervo
histórico, né? Acervo permanente não dá para mexer. Quando a gente digitaliza acervo permanente é para possibilitar acesso, para possibilitar pesquisa, para responder a uma demanda de um cidadão no Serviço Municipal de Informação, né? Ele nunca vai substituir uma digitalização, nunca substitui um documento original, tá? Mas a gente tem uma outra alternativa, que são os documentos digitais, né? Então, através do gerenciamento de documentos, esse documento já nasce no ambiente digital. Então, ele já traz algumas características que é o que garante a autenticidade do documento analógico, né? Características que aqui no digital a gente chama de metadados. Ouviram falar em metadados já? Vamos pensar, lembra quando a gente ia na biblioteca e pedia um livro, mas antes via uma fichinha? Na fichinha dizia o nome do autor, o assunto. Metadado é mais ou menos isso, é uma fichinha digital do documento maior, tá? Então esses metadados é o que vão dar essa garantia de autenticidade e de né, que a gente pode confiar nesse documento digital. Mas daí vamos ver, depois que ele vai para o sistema de gerenciamento de documentos, ele recebe assinatura digital. Vejam que é um passo. Comparado à digitalização, é muito mais econômico o processo, o procedimento, então, para a gente utilizar os documentos digitais. Outra coisa, além do documento de papel, né, passar por todo esse procedimento para poder se tornar algo utilizado lá na ponta como um documento digital, né, não há sentido a gente criar um documento analógico em papel, digitalizar, porque aí você vai estar fazendo mais ou menos um erro, né? Qual é o erro? Para que eu vou criar um documento em papel para digitalizar se eu já posso criá-lo em um ambiente digital ou nato digital, né? Não faz sentido a gente imprimir, gastar folha, gastar toner da impressora para digitalizar algo que vai descartar só para botar no sistema. Então aí entra a necessidade de se pensar em interfaces de dados que já garantam essa nato digitalização dos documentos. Vamos passar? E aí a gente então tem fluxos de trabalho, processos, né, que a gente sabe, vai de uma secretaria para outra, pega assinatura, pega validação, e aí tem os sistemas que comportam isso, né, os sistemas de tramitação dos documentos, pode passar. Isso então vai para a gestão de documentos de conteúdos, né, para os ECMs, e é disponibilizado ou num SIGAD ou na biblioteca digital, tá? SIGAD, Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos. Temos uma resolução do Conselho Nacional de Arquivo falando a receita de bolo, os requisitos para esse sistema, né? E na biblioteca digital também, quando a gente está falando de documento mais no sentido lato, aquele documento que a gente usa no dia a dia como fonte de pesquisa e não necessariamente como um documento como prova. E aí isso tudo tem que estar no repositório e do repositório vai para o ambiente de difusão. Então mais ou menos tem esse caminho, né, que a gente tem que passar aí em relação aos documentos digitais para garantir o acesso e a disponibilização dessa informação, principalmente para atender LAI, né? O que diz a LAI? Que você tem que deixar o documento de uma forma ostensiva para o usuário, para o cidadão acessar essa informação. Você não precisa deixar, tem que fazer ele pedir essa informação, né? A gente tem que dispor já dessa informação para que quando ele queira ter acesso, ele já tenha acesso a essa informação via os portais dos municípios, né? Então, na prática, a gente tem 3 fases aí na gestão documental que a gente traz para a transformação digital. A gestão, a preservação e a difusão. Então, ali a gente pode até chamar de curadoria. Vocês são curadores de documentos, né? O que é esse cuidado que vocês têm com o documento, de pegar o processo, de fazer ele tramitar, de receber as assinaturas corretas, né? Todo esse procedimento a gente pode chamar de curadoria, e a difusão
é a interface, é o site lá que vai estar disponibilizando essas informações para os cidadãos. Vamos dar uma olhada? Então, o repositório digital é o arquivo do futuro. Eu estava... mas como é que vai ser quando acabar o papel, né? Existe aí, de fato, esses projetos, né, de papel zero, SP sem papel, né, que é o programa estadual. E eles estão sendo implementados, né, aos poucos. Tem algumas metas de implementação. E como é que vai ser daqui a 15 anos pesquisar um arquivo digital, por exemplo? Então a gente já tem isso, já funciona na prática, né? É o RDCA, que é o Repositório Digital Confiável, né, que a professora Raquel falou um pouco, resolução 43 do CONARC. Então é um software gratuito, né, que você instala, existem alguns procedimentos que têm que ser seguidos, né, para ele ser o cofre, vamos falar assim, a reserva técnica dos documentos digitais, né? Então esses documentos digitais eles vêm com a fichinha de metadados e ele entra nesse acervo que é a nossa reserva técnica, né? O nosso acervo é permanente aqui o deslizante daqui do prédio? Esse então, é o permanente, é o arquivo deslizante digital, é o RDC-ARC. É a mesma coisa. Você vai ter lá as suas estantes, que é o o quadro de arranjo, né? Você vai ter as pastas onde estão os documentos, só que isso tudo no digital, tá? Então a gente já tem o arquivo digital do futuro agora, né? Então cabe a gente abastecer esse arquivo digital para que ele seja acessível desde já, na verdade, mas pensando que daqui a 10, 15 anos, né, essa geração que agora já está muito acostumada a utilizar celular, a usar informação digital, vai começar a utilizar cada vez mais essas informações que estão nesses sistemas, né? E aí um pouco da nossa missão, né? De um lado, esse repositório digital, então, sendo esse acervo, né, esse cofre onde estão os documentos históricos, né? A gestão arquivística atuando ali para garantir, né, a guarda e a custódia desses documentos, e lá em cima uma política de preservação, né, a forma que a gente então vai preservar esses documentos. Estão lá vocês produzindo esses documentos, né, gente? A gente sabe que a produção é diária. Todo dia estão se tomando decisões, todo dia estão abrindo processos lá no protocolo, as secretarias emitem portarias, tudo isso a gente não tem muito o que fazer, a não ser cuidar que esse processo, esse procedimento, essa criação desses documentos seja normatizada e siga algum determinado padrão de nomenclatura de documento, por exemplo, né? Feito isso, entra no repositório. E aí a gente tem uma coisa chamada pacotes, tá? Esse modelo, pessoal, e aí quando vocês falarem com gestão, fala, esse é o modelo da NASA, tá? Isso vende, tá? Vende, você bota o login da NASA ali, gente, olha. E é verdade. É verdade, é verdade. Porque foi a NASA que fez esse modelo que eu estou mostrando para vocês, tá? Por causa lá das primeiras expedições, principalmente da expedição da Lua. O que aconteceu? Década de 60, comecinho da década de 70, a tecnologia era um pouco, né, mais pesada, fitas pesadas de registro de conhecimento. Foi passando o tempo, eles foram perdendo exatamente os equipamentos que acessavam essas fitas, que acessavam as informações que estavam nesses documentos. Eles começaram a pensar, não, só um pouquinho, né? A gente precisa criar um método, uma forma de garantir que esses documentos sejam acessíveis daqui a 10, 15 anos, né? Imagina, fez 50 anos que o homem foi à Lua, né? E eles criaram esse modelo dos pacotes que chama modelo OAIS, Open Archival Information System, né? E traduziram para o português para SAR, né? Sistema de Arquivamento Aberto, alguma coisa, né? SAI, de informações. Sistema de Arquivamento Aberto de Informações. Inclusive tem uma ISO, né? Uma norma para implementar esse tipo de arquivo, tá?
Então gera esse pacote NASA, né? Isso é admitido no repositório, vira um pacote de arquivamento, está lá no nosso arquivo permanente, né? Acima disso, a gente faz todo esse tratamento da gestão de dados, ou seja, a gente gera essa informação que garante a autenticidade do documento e aqui na ponta a gente começa a preparar a difusão disso por meio de informação arquivística para garantir o acesso a essa informação para o cidadão, criando ali o último pacote, né, que é o pacote de difusão. Os usuários fazem perguntas, recebem respostas, né, e aí os pacotes de difusão de informação fornecem essa informação lá para o nosso cidadão na ponta, né? Então, lembrem da NASA quando forem pensar nisso, tá? Vamos lá? Então, pensando na preservação digital, faz parte da transformação digital. Não adianta a gente pegar e recriar processos sem pensar como é que isso vai ser acessível daqui a 5 anos. A gente precisa pensar na preservação digital, né? Então, uma visão, princípios, criar de fato uma política de preservação digital, e aí existem vários frameworks, vários procedimentos que a gente pode seguir para isso, né? Aqui, por exemplo, eu fiz esse trabalho lá para a Pinacoteca de São Paulo, criação da política de preservação digital deles, e segui esse roteiro. E deu um resultado muito legal. Depois vocês podem procurar a política de preservação da Pinacoteca para darem uma lida, vale a pena, é muito interessante. E eu segui esses 11 passos para chegar na política de preservação digital, tá? São passos aí que garantem de fato uma imersão na realidade digital, e aí disso você tira um resultado que é uma política de preservação digital, porque nada disso vai funcionar sem uma política. E o mais legal é quando essa política vira uma portaria, por exemplo, ou seja, as pessoas começam a pensar na preservação digital como um todo, tá? Parte, então, dessa preservação digital exigem pontos de atenção, né, principalmente em relação à preservação do física, lógica, intelectual e do aparato, né? Então é isso. Por que as pessoas estão ganhando hoje dinheiro, né, abrindo disquete dos outros? É a estratégia do preservação do aparato, museu tecnológico, né? Se tem aquele PCzinho 386 parado lá, pensa em botar aí para funcionar, tá? As instituições de documentos geralmente criam consórcios, né, onde eles trocam, né, figurinhas. Puxa vida, eu estou aqui tinha um Mega Drive, não, como é que chamava? Zip Drive, né, que era um CD grossão, assim, que era um equipamento azul, assim, que você inseria, né? Alguns museus aqui de São Paulo ainda tem. Então você pode contatar esse museu para tentar abrir esse Zip Drive, né? Então esse consórcio, assim como existe o consórcio de município, existe também os das instituições de cultura, museus, arquivos e biblioteca, para fazer essas trocas e essas ajudas conjuntas para acessar esses documentos em mídias mais antigas, né? A preservação intelectual via os metadados. Então, de fato, os metadados aí passando a credibilidade necessária para esses documentos, e aí a gente tem que pensar em como fazer a gestão desses metadados. A preservação lógica, conversão de formatos ou emulação, né? Então hoje o RDCA, que é o Repositório Digital Confiável, nosso arquivo digital do futuro, ele já está comportando alguns tipos de sistemas. Então você sobe a base de dados e sobe o sistema junto para poder ser acessível daqui a 15, 20, 30 anos, né? Então isso também. Ou você guarda a documentação daquele sistema para que quando ele seja necessário ser acessível ali a um tempo, algum programador consiga emular aquele sistema, tá? Então são estratégias de preservação. E a preservação física é refrescamento do meio, né? Do meio digital, das mídias, né? Migração de suporte. Antigamente assim, olha, o CD está ficando velho, o que a gente vai fazer? Então vai lá, grava um novo CD, né? Hoje, na prática, o repositório digital faz isso já automaticamente, tá? De que forma?
por meio de o seu próprio sistema. Ele recebe um pacote dizendo, olha, a Microsoft mudou, não é mais PPT-X, agora é PPT-W, sei lá. Ele vai lá e automaticamente já atualiza todos os PPT-X, né? Antigamente a gente tinha que botar o estagiário, ó, estagiário, vai lá, vai salvar tudo. Ele abria, salvava e abria uma nova pasta para esses novos documentos. Hoje, então, tudo isso é automático por meio do repositório digital confiável, tá? Bem, pode passar. Algumas normas, então, para ficar aí de dicas, né, a vocês a respeito disso, né? Bom, temos a norma, a ISO 14721 e a 16363, são normas internacionais de gestão de documentos, tá? Acessíveis, já disponíveis aí no Google, tá? Bibliotecas, né, podem ajudar a acessar essas informações hoje online, a gente pode buscar isso. CONARC, no site deles, tem as diretrizes para implementação dos RDC-ARC e do EARC Brasil também, né? Dá ali uma busca online, vai já vir os PDFs dessas normas. E as ISOs, né? A ISO 30300, que é a ISO de gerenciamento de metadados para a gestão de documentos. Então, algumas normas aí que são referências, né, para a gente procurar. Algumas eu acabei comentando aqui, alguns pontos importantes, né? Então, para manter e gerenciar por longo período de tempo, prover o acesso é apenas usando repositório, porque ele usa o padrão de protocolo, né, do Open Archival Information System, né, aquele da NASA, tá? Então, o repositório digital confiável é o nosso arquivo, né? Comecem a pesquisar, comecem a ler um pouco mais sobre isso, né? A gente vai fazer curso sobre o RDC-ARC lá na FESP, já fica o convite. Se vocês quiserem, a gente vem aqui falar um pouquinho mais em outra ocasião, tá? Especificamente sobre esse arquivo histórico digital, que então hoje já existe, já é uma possibilidade, tá? Então, na prática é isso. Lá naquele laranja são os diversos sistemas, né, que a gente tem hoje. É o banco de talentos, é o CRM, é o workflow de trabalho, né? Isso em tudo é capturado para o sistema de gestão arquivística de documento. Então, captura seria mais ou menos como uma avaliação. Sabe aquele momento que chega um documento, deixa eu avaliar, né? O que eu faço? Eu vejo o que ele se trata, eu vejo o assunto, eu vejo o tema dele, e aí digo, isso aqui está na classe tal, né? Eu estou classificando esse documento. Na hora que eu classifico esse documento, então, eu fiz a captura dele para o meu sistema de gestão, tá? E no digital é a mesma coisa, você vai olhar os seus sistemas de negócio, né? Inclusive, por exemplo, o portal, o site, né, todos esses tipos de sistemas, e vai trazer ele para o seu sistema de gestão arquivística de documento. Feito isso, gera o pacotinho de submissão, né, transcorrido ali o prazo de gestão, isso vai para o repositório e aí vai lá para o sistema de difusão que permite o acesso para o usuário, tá? Para fechar, alguma ideia de software livre. É ótimo, é legal, gente, a gente utilizar sistemas de mercado, né? Às vezes vendem muito bem isso, mas o software livre é muito bom também, principalmente softwares livres que existe uma boa comunidade por trás. Por exemplo, o RDC-ARC tem uma comunidade forte de desenvolvedores. Esse ano já teve uns 2, 3 pacotes de atualização, ou seja, tá funcionando esse processo do RDC-ARC, tá? Numa linguagem que geralmente as áreas de tecnologia de informação dos municípios dominam, tá? Que é Linux, né? Geralmente tem Windows e Linux, né? Mais ou menos assim. Então a gente vai estar falando né, a língua do pessoal de TI. E aí a gente utiliza o software livre como uma base, porque ele tem liberdade para executar, para melhorar, né? A gente pode trazer padrões abertos. Por que é importante, gente? Terminou, né? Acabou. Qual era a garantia? Nenhuma, era uma empresa, fechou.
né? Microsoft, tudo bem, hoje é a terceira, quarta maior empresa do mundo, mas qual é a garantia que ela vai continuar daqui a 10, 15, 20 anos, né? Então o software livre pelo menos tem a garantia de que você tem o código aberto, né, e que você pode pegar esse código e manter ele internamente, né? Então, existe uma diferença entre esse código aberto que você pode utilizar, né, e o código proprietário, tá? E aí tem uma certa problema. Às vezes a gente fala em software livre e fala software gratuito. Ele é gratuito porque você não paga licença, tá? Mas ele tem um custo. Ele tem um custo de programação, né, de configuração. Então ele não é gratuito nesse sentido de que eu vou só ligar a chave e vou sair usando. Não. Ele é gratuito porque você não paga a licença, né? Mas ele tem seu custo, sim, né? Então vale fazer aí cálculos de retorno, né, desse investimento, principalmente o retorno pro cidadão, tá bom? Então, alguns requisitos desses sistemas, né, eles devem ser eles têm que ser auditáveis, né? Ou seja, esses sistemas têm que possibilitar a auditoria daquele registro, né? Imagine que um documento foi alterado, eu tenho que recuperar a versão anterior daquele documento. Então, hoje os sistemas já garantem isso, né? Código-fonte, acesso a documentos sem restrições de licença proprietária, né? Padrões abertos. Então hoje não usem o PDF, temos o PDF-A, tá? PDF é da Macromedia, da Acrobat, ele é proprietário. PDF-A não, PDF-A é o PDF aberto, né? E tem diferença, o dia que a Macromedia fechar, acaba o PDF, né? Que mais? Colabora para a preservação digital, não é grátis e sim o acesso tem a liberdade de acessar. Para fechar, aqui só uma ideia de requisitos arquivísticos de vocês, né? Para vocês terem uma ideia de como a gente cria um formato de preservação, gera um formato de acesso e aí algumas ferramentas que a gente utiliza. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, o PDF, como é que a gente preserva? Como o PDF-A, né? O acesso, ele é formatado no formato original, né? Ou seja, no PDF. O PowerPoint, por exemplo, a gente preserva ele no formato original e o formato de acesso é PDF, né? E assim por diante. Então, são algumas formas, né, de fazer essa migração e a garantia desse acesso a longo prazo desses documentos digitais, né, pensando nessa questão de manter formatos abertos o máximo possível, tá bom? Bem, vamos ver se fechou mesmo? É isso, gente. Obrigado.